Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Bom dia a todos. Estamos no Centro Espírita Equilíbrio de Matão, com os convidados do dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. E o tema de hoje será tendências. Este é um tema que nos acompanha desde o nosso nascimento aqui na Terra, nascimento do corpo material, porque a vida em espírito ela já vem de antes do nascimento aqui na Terra. Então, através do estudo desse tema, nós vamos procurar desvendar o porquê de tendências nas pessoas que estão encarnadas aqui na Terra. E vamos desenvolver o tema, então, começando com o Rui. As tendências podem ser tendências boas e tendências más, ou prevalece o pensamento coletivo de que, quando se fala em tendências, logo se pensa, ele tem tendências más, ou as tendências más venceram. Nós aprendemos, dentro da doutrina espírita, que carregamos com aquilo na nossa vida pretérita as nossas tendências. As tendências, normalmente, no mundo de expiações e provas, não são boas. Carregamos conosco todas as dificuldades, todas as mazelas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que nos enterra cada vez mais. Por isso que é necessário, quando, em termos da nossa infância, nós buscamos aos nossos pais o ensino, a ajuda, para que nos mostre o caminho correto, para que possamos reduzir as nossas tendências anteriores. Agora eu pergunto, por favor, ao irmão Milton, se ele enxerga na vida dos missionários algo sobre tendências boas, que eles já trouxeram do plano espiritual para cumprir a sua missão. Imagino que, no caso dos nossos irmãos missionários, sim, eles trazem as tendências boas, mas como mesmo aqueles que não são missionários são envolvidos pelo meio, pelo meio em que ele vive, depende também muito de como ele encara isso e do discernimento que ele vai ter e o esforço dele para que ele mantenha essas boas tendências, porque pode ser que o irmão sucumba, de acordo com as vicissitudes da matéria. Eu também concordo. Sabemos do esforço e sem o esforço não há resultado. Nesse sentido, eu pergunto ao Paulo, por gentileza, se ele acredita que as tendências são fixas no decorrer do tempo ou se elas podem mudar, podem ser melhoradas. Se o nosso irmão encarnado ele pode passar de más tendências para boas tendências, burilando o seu espírito, aceitando suas provas. Bom dia a todos. Nós viemos com uma dádiva de Deus, que é o livre-arbítrio. Então, por mais que o ambiente nos condene, então, por exemplo, se é uma pessoa que encarnou com pais, com familiares, com problemas tipo de roubo, de assassinatos, nada impede desse espírito ter uma conduta diferente. É necessário um esforço muito grande, concordo, mas é possível, tá? Ninguém está condenado àquilo que já veio naquele ambiente. Ele pode fazer diferente. Eu enxergo dessa forma. Ao nosso irmão espiritual, eu peço que faça uma correlação entre a infância e as tendências. Ou seja, no seguinte sentido, passada a fase de infância, com a maturidade, sobrevêm as tendências. E aí, como é que fica? O que é que se deve fazer com aquele que saiu da infância? Qual o encaminhamento que se deve dar? Considerando que, durante a primeira infância, as tendências estão adormecidas,
Mas depois, com a maturidade, aí sim vem a fase de mostrar as tendências. Bom dia a todos, bom dia aos irmãos aqui presentes, gostaria de cumprimentá-los e agradecer a oportunidade. Primeiro que nós nascemos dentro de uma pureza, de estarmos em estado de espíritos e habitarmos o estado da matéria. Então, quando nós nascemos, nós não temos tendências, nós temos instintos. Um bebê, ele tem instintos de sobrevivência. Quando um bebê, por exemplo, engasga, ele causa uma apneia forçada, né? Ele para de respirar para não aspirar aquele engasgo, né? Então, isso é natural, nasce com isso. O bebê já nasce, muitas vezes, sabendo nadar, sabendo se virar dentro de uma piscina, afinal, habitava dentro do ventre materno o líquido, né? E assim são as questões naturais, instintivas. A tendência, ao contrário do que se pensa, ela não vem após amadurecermos, ela vem antes de amadurecermos, ela vem na imaturidade do espírito, entretanto, na maturidade cerebral. Para que as tendências nasçam, é necessário que o livre-arbítrio já exista, né? Então, quando a criança começa a ter uma depuração do seu livre-arbítrio, ela tem acesso às suas tendências. Entretanto, assim como uma árvore que tem a maioria dos seus galhos na parte norte tende a cair para este lado, caso vente, ela pode ser conduzida para a parte sul, se podada de forma adequada. Na hora do corte, né, nós podemos direcioná-la a ir contra o peso maior das suas tendências. E a grande vantagem, né, e a boa notícia é que quem tem a motosserra na mão somos nós, né? Nós temos a capacidade de direcionar as nossas tendências e levá-las ao lado que assim desejarmos. A vida é um controle, né? Um controle de tendências, a reforma íntima, uma busca pela perfeição, o não julgamento da tendência dos outros, um olhar e um autoconhecimento próprio. Mas assim como a poda de uma árvore exige um estudo prévio, eu tenho que saber que ângulo que eu irei cortar, como eu irei cortar, que força que eu irei aplicar, a nossa vida também exige. Quanto maior o nível de conhecimento e preparo, melhor será a poda da nossa árvore e o direcionamento das nossas tendências. Esperando que após o debate sobre o tema nós comecemos, aqueles que não começaram, e continuemos para aqueles que continuaram a cultivar as tendências para o lado bom, o lado de Deus, o lado que coaduna com as leis de Deus, vamos encerrando mais um Falando sobre Espiritismo. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.